Eu saí da reunião tremendo. Tinha acabado de assinar o maior contrato da minha carreira. As mãos estavam frias, o coração acelerado não só pela vitória, mas pela responsabilidade que vinha junto. Liguei o telefone, olhei para a barriga que crescia sob o vestido e digitei uma mensagem curta. Volto tarde, amor. A resposta veio rápida, num tom que eu já conhecia de tantas noites iguais. Vou na casa da minha mãe. Te vejo amanhã. Eu guardei o aparelho no bolso, respirei fundo e desci para o restaurante onde a equipe comemoraria. 19, 23, 14 de junho. A foto no meu telefone mudaria tudo. O salão era quente de risos e vinhos. O som dos talheres batendo no prato misturava-se ao murmúrio das conversas. De vez em quando, vinha o cheiro de madeira queimada da adega, e por um instante, o aroma do molho de gorgonzola que eu escolhera para o prato. A mesa estava iluminada por um pendente que jogava um círculo de luz sobre a louça. Eu sentia o peso da barriga e a leveza de quem, por uma noite, permitia-se celebrar. Ele deveria estar em Canoas, disse a mensagem. Ele disse que visitaria a mãe. Pela lógica daquelas palavras, não haveria motivo para preocupar-se. Ainda assim, quando ergui os olhos, algo no canto do salão prendeu a minha atenção. Um gesto conhecido, um riso que eu reconhecia antes mesmo de confirmar o rosto. Ricardo estava ali, com outra mulher. Não foi um choque cinematográfico em que tudo para. Foi uma sequência de detalhes que se juntaram num clique. A inclinação do corpo dele, a maneira como ela tocou o rosto dele com a ponta dos dedos, o sorriso cúmplice dele quando respondeu com um beijo. Era a mesma boca que me fora fiel por anos, agora tocada por outra. Minha visão ficou estreita, como se um túnel se abrisse entre eu e o resto do restaurante. O som baixou até virar um zumbido distante. O vinho que eu tinha pedido esquentou, e eu senti as costas formigando. Eu sabia que precisava de evidência, não por rancor, mas por verdade, pela minha segurança, pela do bebê, pela necessidade de que o que eu não via como coincidência tivesse registro. Tirei o telefone. A câmera parecia pesada na minha mão. Ajustei o foco tentando não chamar atenção. Os dois estavam a poucas mesas de distância, palavras do título que já se formavam na cabeça, como se meu próprio pensamento narrasse o ocorrido. Ele disse que estava na casa da mãe. Eu estava a poucas mesas vendo ele beijar outra. Quando a foto apareceu no visor, a data e a hora ficaram ali, imóveis. 19, 23, 14 de junho. Um número frio, uma linha que separava um antes de um depois. Respirei. Enviei a imagem para o número dele com um texto curto, seco, como uma lâmina. Onde está você? Não precisava de explicações. A imagem falava por si. A reação dele foi imediata, mas não foi justificativa. Foi negação e confusão instrumental. A voz nas mensagens tentava encaixar aquela cena numa narrativa diferente, como quem remendasse um tecido rasgado com pressa. Não é o que parece. Ela é só uma amiga. Eu estava na casa da minha mãe. As palavras chegavam atravessadas, mais preocupadas em reconstruir uma versão aceitável do que em enfrentar o fato. Havia uma pressa para convencer, para me calar, para voltar tudo ao normal. Eu, no entanto, não queria normalização. Precisava de clareza. Levantei-me sem muita vontade de explicar. A mesa girou ao meu redor por um instante. As pessoas sorriam, inconscientes do terremoto. Saí do restaurante com o telefone na mão, como um objeto que pesava mais que a barriga que eu carregava. No corredor do estabelecimento, o ar era fresco e cortante. Havia um cheiro de comida e limpeza, um eco distante de conversas. Eu não saí correndo. Caminhei até o carro, as pernas trêmulas, o sapato batendo ritmado no asfalto. Dirigi sem destino por horas. A cidade parecia diferente sob a luz amarelada dos postes, como se tudo fosse observado por uma lente nova. Pensei nas possibilidades mais óbvias e nas mais improváveis. Tentei imaginar explicações inocentes. A mente montava argumentos e desmontava-os com a mesma velocidade. Às vezes a respiração falhava. Em outras, eu olhava para a barriga e sentia uma onda de proteção que me atravessava.
Não eram apenas as minhas decisões em jogo. Havia uma vida pequena ali dentro que dependia de mim. No primeiro hotel onde parei, sentei-me na beira da cama por um tempo que não sei medir em minutos. O quarto tinha o ar seco de quem recebeu hóspedes ao longo dos anos e continuava a cheirar um pouco a café e sabonete industrial. A televisão estava desligada. Eu apenas observava o reflexo do meu rosto na janela, a cidade passando como uma fita rápida. Chamei Carolina. A voz dela, imediata, foi um porto. Vem pra cá, agora. Carolina não perguntou muitos detalhes. Ela sabia o suficiente do meu olhar para entender que aquilo não era um capricho ou uma cena a ser minimizada. No apartamento da irmã, a casa cheirava a roupa lavada e a um bolo esquecido na bancada. Carolina me abraçou sem perguntas. O abraço era um dispositivo prático, como se com ele pudesse recompor quem eu era antes do flagra. Choramos, mas não de um pranto desorientado apenas. Choramos com um sentido de quem inventa forças no ápice do abalo. Ela me fez chá, procurou óleo essencial, pegou minha mão e disse: "Vamos organizar tudo. Você não está sozinha." A gravidez tornou tudo mais cru. 5 meses já marcavam na roupa, na forma como eu me movia, na necessidade de repensar cada decisão. Havia a ansiedade real de como aquela exposição afetaria não só o lar, mas a nossa segurança financeira. Ricardo cuidava de parte das contas. Sim, mas eu tinha carreira, e naquela carreira havia o contrato recém-assinado que pesava como esperança e garantia. A sensação mais aguda, porém, era a de que minha vulnerabilidade fora usada como instrumento. Aquilo me enfureceu mais do que a traição em si. A ideia de que alguém poderia planejar, manipular e inserir o elemento de uma gravidez para benefício próprio. Na manhã seguinte, com a cabeça menos nublada, liguei para Fernanda. A advogada de quem Carolina havia falado, uma mulher na casa dos 40, com um ar resoluto e a calma de quem lida com turbilhões alheios diariamente. Fernanda pediu para eu levar o telefone, as conversas e a foto. "Não vamos transformar isso em espetáculo", disse ela de entrada. "Vamos transformar em segurança." A frase teve um efeito prático sobre mim. Havia um mapa, havia passos possíveis. No escritório, a luz entrava pelas janelas altas e os quadros de prêmios profissionais alinharam-se como uma paisagem de credibilidade. Fernanda estudou a foto, fez perguntas medidas, anotou horas, nomes, a data. Não pediu que eu detalhasse meus sentimentos como se fossem provas. Perguntou sobre fatos concretos, sobre transfers, sobre movimentos que pudessem demonstrar intenção. Pediu calma e organização. Tratou o caso como se ele fosse ao mesmo tempo pessoal e técnico. Como se houvesse uma urgência que não podia se transformar em precipitação. "Temos um começo", disse ela, examinando o visor do meu telefone. "Mas não vamos agir no calor. Precisamos de mapa, contatos, troca de mensagens, registros de deslocamento. Vamos coletar o que for possível sem exposição pública. Isso é para proteger você e o bebê." Fernanda falou de providências que, na prática, envolveriam solicitações formais e perícias, termos que ela enunciou sem romantismo e sem alarde. Era um trabalho de costura, juntar fios para que uma peça inteira voltasse a existir. Durante os dias seguintes, a rotina se organizou em torno de pequenos cuidados e de uma cartilha prática de resistência. Carolina ficou comigo. Às vezes eu passava horas olhando o telefone como quem esperava uma explicação que nunca chegava. Ricardo tentou contato, telefonemas à noite, mensagens que tinham um tom confuso em que as palavras "sinto" e "não foi" apareciam misturadas com tentativas de retorno ao lar. Eu não atendia. Em vez disso, guardava cada notificação. Havia um impulso, um desejo besta e humano de apagar aquilo tudo e voltar a um estado anterior. Mas algo em mim dizia que apagar seria perder a prova mais primordial: a verdade. Não faltaram as tentativas de manipulação velada. Um colega do escritório onde trabalhava me viu olhando a tela e falou algo trivial que não se aplicava. Rumores começaram a se espalhar como fios soltos. Márcia, do RH, me ligou numa tarde com um tom profissional e preocupado ao mesmo tempo. "Recebemos uma notificação", disse ela. "Você está bem?
Perguntei a ela o que tinha ouvido, e ela referiu de forma pudica que havia chegado ao departamento uma versão sobre o assunto, uma versão desfavorecida a mim. Havia então também a nova batalha, não apenas provar o que aconteceu, mas proteger minha reputação. Eu sentia o cansaço físico e a angústia que vinha com perguntas de quem trabalhava comigo, de quem não sabia a história inteira e julgava com pedaços. Em meio a tudo, surgiram indícios sutis de que a traição talvez não fosse um evento isolado, mas algo mais calculado. Fernanda, com a calma de sempre, pediu para eu não confrontar ninguém sem que tivesse respaldo. Documente tudo, repetia. Mensagens, transferências, encontros, tudo. Eu obedeci porque precisava de um método, de algo que transformasse o caos emocional em estratégia prática. Em minha cabeça se formou a imagem de uma teia. Cada mensagem, cada deslocamento, cada gesto poderia ser um fio dessa teia. E eu não aceitaria ser um inseto enredado sem reagir. Houve também momentos em que a visceralidade vencida pela razão me invadia. Eu queria ir até o local onde os dois riam naquela noite. Queria tirar a máscara da normalidade deles. Mas havia limites que me preservei. Não queria humilhação pública. Não queria transformar uma traição em espetáculo para consumo alheio. Havia, por outro lado, uma necessidade de que a verdade existisse em lugares onde tivesse eficácia. No registro, no papel, nos autos, se fosse o caso. Para isso, era preciso paciência e prudência. As conversas com a família se tornaram mapa de cuidados. Minha mãe, em suas mensagens breves, era a voz que puxava para o abraço e para a fé prática. Visitas, almoços, perguntas sobre o médico do pré-natal. Carolina assumiu a logística. Consultas, arranjos para Lorenzo, o nome que pela primeira vez pronunciei em voz alta naquela semana como se fosse um escudo. A lista de contatos de Fernanda. Havia solidariedade feminina que se mostrava em atos muito concretos. Roupas lavadas, marmitas, um cobertor pronto na cadeira da sala. Mas a prudência precisava de mais do que abraço. Precisávamos de documentos. No telefone, além da foto, encontravam-se conversas truncadas e mensagens apagadas que, de alguma forma, deviam ser preservadas. Em consulta com a advogada, discutimos o melhor caminho para recolher tudo, sem criar mais exposição. Fernanda falou de solicitações formais, de comunicar com discrição ao RH e de preparar um dossiê. Nada ali prometia triunfo fácil. Tudo ali prometia uma rota possível. Ainda assim, a manipulação não tardou a ganhar caras novas. Ricardo, em voz trêmula ao telefone, procurou misturar arrependimento com acusações veladas contra minha própria estabilidade emocional. Em alguns momentos, usou termos destinados a me desestabilizar. Você está muito sensível. Isso pode prejudicar o bebê. Está exagerando. Táticas antigas. Eu as reconhecia não com ingenuidade, mas com o desconforto de quem soube por experiência que a boa conversa pode ser uma armadilha para silenciar a verdade. Houve um episódio que me fez perceber que a trama talvez alcançasse proporções mais profundas. Uma colega do trabalho relatou que havia sido procurada por alguém do escritório dele com perguntas sobre minhas horas de entrada e saída, meu relacionamento com clientes, minhas viagens a trabalho. Era uma tentativa clara de construir uma narrativa paralela, questionar minha estabilidade, insinuar minhas ausências. Joguei aquilo no dossiê. Cada pergunta, cada ligação sem assinatura, cada tentativa de construir dúvida era uma peça daquele quebra-cabeça que não permitia costumes inocentes. Uma noite, ao deitar, senti novamente o espaço amplo e vazio daquilo que antes era seguro. O bebê chutou, um leve movimento que naquele momento parecia não apenas físico, mas simbólico. Havia vida, havia continuidade. A sensação foi simultaneamente consoladora e afiada. Era um lembrete de que as escolhas que eu fizesse naquele período reverberariam. E eu decidi que seria uma escolha de resistência. Com calma e disciplina, começamos a costurar o material que seria útil. Recebi mensagens de números desconhecidos solicitando esclarecimentos, anotei horários e telas, reuni notas bancárias que já estavam no meu controle.
Pedi a Carolina que fizesse cópias dos arquivos do contrato recém-assinado, não por desconfiança dos meus próprios documentos, mas porque tudo aquilo poderia ser contestado e precisávamos de clareza documental. Em meio a isso, a vida cotidiana tentava se impor. Consultas de pré-natal, o toque reconfortante do ultrassom, o olhar do meu médico que pedia para eu descansar. Havia o medo da exposição e o cuidado para que Lorenzo não fosse envolvido em tempestades desnecessárias. A primeira semana após o flagra passou entre telefonemas contidos, arranjos práticos e a sensação de que, por mais que a vida tentasse voltar, uma linha havia sido traçada para sempre. Ricardos dos encontros públicos mudaram. Ele procurava minimizar, envolvendo-se com justificativas e tentativas de reconstrução imediata. Eu, por minha vez, fazia escolhas diferentes. Não atendia aos impulsos de um retorno apressado. Não permitia que o bom senso fosse substituído por temor ou vergonha. Houve momentos de silêncio pesado em que eu me pegava falando em voz alta com o estômago. Para quem eu preciso provar? A resposta vinha de formas pequenas, da mão de Carolina cobrindo a minha, de Fernanda dizendo que iríamos agir com estratégia, da precisão quase técnica com que começamos a montar um cronograma. A indignação virou motor de organização. Algumas pessoas, em conversas privadas, sugeriram confrontos públicos, vazamento da foto para que a verdade se impusesse pelo escárnio. Recusei. Não queria humilhar por orgulho, queria proteger por necessidade. Havia uma diferença moral, uma linha que eu não cruzaria. Minha decisão era de não transformar o que foi feito comigo em espetáculo para consumo emocional de terceiros. Queria justiça e não espetáculo. No fim daquela segunda semana, ainda envolta em certo cansaço, sentei-me diante de Fernanda com uma seleção de materiais. A foto com o carimbo temporal, registros de chamadas, as mensagens em que ele dizia que estaria na casa da mãe. A advogada abriu o arquivo no computador dela, fez cópias, marcou datas e sugeriu passos concretos. Pedidos formais de informação, preservação de provas e, quando conveniente, uma articulação com órgãos que pudessem proteger minha integridade e meu patrimônio. Em nenhum momento ela falou em vingança, falou em proteção e em medidas que salvaguardassem o bebê e a minha carreira. Depois da reunião, voltei para o apartamento de Carolina com uma estranha sensação de suspensão. Algo se movia nos bastidores, como peças que começavam agora a girar com lentidão. Havia uma clareza nova dentro de mim, uma energia que não vinha da raiva vazia, mas de algo prático e firme. Eu estava abalada, sim, mas não paralisada. As noites, que antes eram de sono agitado, começaram a ser ocupadas por listas e planejamentos. E então, numa manhã cinzenta, quando o vento trazia uma promessa de chuva, chegou um telefonema que iniciou a próxima onda. A ligação era formal, com um número que eu reconheci vagamente. Era do escritório que representava Ricardo. A voz do outro lado manteve a calma de um profissional que já vira muitos casos. Havia uma menção a mal-entendido e a um pedido de explicações. Havia por baixo a intenção clara de tentar me empurrar para uma posição reativa, exatamente o que eu tentava evitar. Ao desligar, senti um nó na garganta, mas também uma determinação ampliada. Sabia que essa disputa sairia do campo íntimo e entraria em arenas onde eu teria de me proteger com documentos, palavras precisas e presença firme. Aquele telefonema não era apenas um aviso, era um sinal de que as batalhas viriam em diferentes frentes, pessoal, profissional e jurídica, e eu precisava estar preparada. Antes de dormir, peguei o telefone e olhei a foto novamente. Apaguei-a mentalmente por um instante. Não por esquecimento, mas por escolha, e respirei fundo. Havia um peso no gesto, a necessidade de transformar dor em ação, vulnerabilidade em estratégia. Fechei os olhos, imaginando o rosto pequeno que iria nascer em outubro, e senti que por ele faria tudo o que estivesse ao meu alcance para que o futuro fosse seguro e digno. Se a verdade doeu, que a verdade também fosse a base da minha reconstrução. Se quer descobrir como ela saiu dessa, fica comigo até o fim. Se quer descobrir como ela saiu dessa,
fica comigo até o fim. Os dias que se seguiram foram feitos de pequenos rituais que serviam tanto para organizar a vida quanto para acalmar o corpo inquieto. Cristina passou a acordar cedo, preparar um café que mal tomava e sentar-se com uma agenda aberta, como se estivesse montando um mapa de sobrevivência. Cada entrada era um ato de responsabilidade. Consultas, prazos, telefonemas com Fernanda, mensagens arquivadas em pastas com nomes frios, provas, transferências, testemunhos. O dossiê crescia como um pequeno monumento de verdade que ela poderia levar aonde fosse necessário. Houve uma manhã em que Fernanda sugeriu algo que, no começo, soou duro e justo: não ceder à pressa emocional nas redes sociais. Não precisamos de holofotes, disse a advogada. Precisamos de documentos. Era o que Cristina já havia decidido, mas ouvir aquilo de alguém que sabia traduzir emoção em procedimento deu-lhe alento. A verdade precisava existir em instâncias em que tivesse peso: bancos, cartórios, autos judiciais. O resto era ruído. Logo apareceu um novo ruído, desta vez formal. Ricardo, por meio do escritório que o representava, encaminhou uma notificação extrajudicial que tentou, nas entrelinhas, reverter a narrativa. Havia no documento uma tentativa de criar dúvidas sobre a cronologia das mensagens. Insinuava-se que algo poderia ter sido manipulado, que imagens poderiam ter sido recortadas. Era um ensaio de desaceleração, desacreditar a prova, transformar tempo real em incerteza. Fernanda leu o texto com a mesma impassibilidade que usava para organizar planilhas. Vamos responder com faturas, extratos e testemunhos, disse. Eles tentam uma guerra de ruído. Nós vamos com precisão. Entre uma reunião e outra, Carolina passou a desempenhar um papel quase de coordenadora logística. Levava Cristina às consultas, pegava cópias de documentos, marcava reuniões. Em casa, preparava jantares leves e deixava um bilhete de incentivo na mesa. Havia, ali, um cuidado concreto: roupas para o bebê já guardadas em um baú, uma manta com o nome Lorenzo bordado que Carolina comprara às escondidas. Cada gesto era como um pequeno reparo emocional. Foi nesse compasso que surgiram os primeiros indícios de que a trama ia além do beijo no restaurante. Um extrato bancário que chegara por e-mail, um movimento pequeno à primeira vista, chamou a atenção de Fernanda durante uma revisão. Uma transferência programada pouco antes da assinatura do contrato, um pagamento a uma empresa de fachada com indefinido no lugar do nome. Não posso afirmar ainda, disse ela, mas isso pode indicar coordenação financeira. Cristina, ao ouvir, sentiu uma mistura de nojo e clareza. A traição deixava de ser apenas uma quebra íntima e passava a ser um padrão de comportamento que visava ganhos concretos. As conversas que Fernanda trouxe para a mesa eram medidas, nunca espetaculares. Trechos de mensagens apareciam na tela do computador como pequenas evidências. Está tudo certo. Vamos resolver. Amanhã fechamos. Palavras curtas que por si só não seriam prova absoluta, mas quando alinhadas com os extratos e com deslocamentos registrados, formavam uma arquitetura de intenção. Havia ainda comprovantes de reservas e trocas que batizavam a estratégia de uma forma que Cristina jamais gostaria que alguém descrevesse: cálculo. Quando a advogada sugeriu a necessidade de perícia técnica para preservar metadados e recuperar mensagens apagadas, Cristina aceitou sem hesitar. Era uma medida que soava burocrática, mas também protetora. A perícia confirmou algo que já se intuía. Havia sequências de mensagens entre Ricardo e Juliana em horários curiosos. Havia trocas que, mesmo apagadas, deixaram rastros. A perícia também mostrou transferências que, ao cruzarem com datas e locais, encaixavam-se em um padrão recorrente. Não era apenas traição. Havia uma lógica de articulação. A partir daí, a reta se estreitou para o campo jurídico. Fernanda, com sua voz firme, explicou as opções possíveis sem prometer atalhos. Foi ela que pediu a liminar de proteção, não por desejo de confronto, mas para resguardar bens e garantir um entendimento mínimo de segurança.
No pedido constavam as provas, a foto com carimbo, os extratos, os registros de comunicação, a perícia que atestava a veracidade dos metadados. Havia também relatos de tentativas de desgaste moral por parte de pessoas próximas ao marido que buscavam criar uma narrativa de instabilidade. É uma medida cautelar, disse Fernanda ao entregar os papéis. Serve para que haja um espaço seguro para você e para o bebê enquanto o processo corre. O dia da audiência liminar foi uma das primeiras ocasiões em que Cristina se viu em cena pública sem o desejo de performance. O tribunal, com seu corredor de mármore e ar-condicionado pesado, parecia um organismo indiferente ao conteúdo emocional do caso. Ela entrou com Carolina ao lado, Fernanda com pastas volumosas, e sentiu um arrepio que tinha menos a ver com frio e mais com a seriedade do que estava sendo movido. Doutor Mendes, advogado de Ricardo, esperava do outro lado com um terno bem passado e a expressão de quem estudara várias estratégias possíveis. Havia também um assessor de Ricardo, discreto, e Juliana, cujo nome surgia em documentos, mas que naquele momento não estava presente na audiência liminar. Na sala, a juíza doutora Marta Soares leu os principais pontos com voz medida. As evidências eram apresentadas em ordem: data e hora do flagrante, mensagens trocadas, perícia técnica, extratos bancários. A leitura das mensagens foi feita de modo direto, sem espetáculo. Fragmentos curtos apareciam no telão. As frases iam se encaixando numa linha de tempo que falava por si. Houve a tentativa de Dr. Mendes de questionar o valor probatório de algumas mensagens, de levantar a possibilidade de manipulação digital, mas a perícia foi clara ao demonstrar a coerência dos metadados. O tom frio do juiz apareceu quando, olhando para os advogados, pontuou: trabalham-se aqui indícios fortes de tentativa de prejudicar a autora, tanto em sua esfera pessoal quanto patrimonial. Quando a liminar foi concedida, Cristina sentiu um estranho mix de alívio e fadiga. A decisão determinava medidas de proteção patrimonial, constrição de movimentos sobre alguns ativos até decisão final, e afastamento de iniciativas que pudessem colocar em risco a integridade das contas e dos documentos essenciais. Havia ainda uma recomendação de distanciamento, e a juíza determinou a juntada de novas provas em prazo curto. Não era uma sentença final. Era, porém, uma salvaguarda. Saindo do tribunal, Cristina desligou por um instante e deixou as pernas cederem em frente ao prédio, como se o corpo finalmente processasse o que a mente já havia organizado. Havia uma instância que reconhecia a gravidade dos indícios. Nos dias seguintes, Ricardo tentou uma série de manobras para recuperar terreno. Houve, por parte dele, um envio de mensagens que transitavam entre a confusão e o pedido de normalização. Eu sei que errei. Posso explicar. Precisamos conversar pelo bem do bebê. As palavras tentavam costurar uma volta rápida. Em privado, porém, surgiam ligações de pessoas do círculo dele que procuravam entender como acertar o que estava quebrado, como se a solução estivesse apenas numa boa conversa. Cristina não retornou os apelos. Ela preferiu que as coisas corressem nos canais que pudessem proteger juridicamente sua posição. Houve também um episódio que marcou a escalada de tensão. Uma denúncia anônima enviada ao RH do escritório em que Cristina trabalhava, com alegações vagas sobre sua estabilidade emocional e capacidade para o cargo. Márcia, do RH, que desde o início demonstrara cuidado, chamou Cristina e ofereceu sigilo e apoio. Estamos acompanhando, disse. E com isso, ela abriu uma pequena trincheira institucional a favor de Cristina. A empresa começou a emitir comunicados internos, evitando difusão de boatos, e alguns clientes foram orientados oficialmente a respeitar a privacidade. Não era uma blindagem total, mas era um passo concreto para reduzir danos. Cristina, que temia por sua reputação profissional, sentiu nesse gesto uma rede que sustentava mais do que palavras. Na esfera privada, o desgaste se fazia sentir em noites de sono interrompido. Havia a insegurança relacionada à gravidez. O médico pedira repouso relativo em determinados momentos.
recomendara atenção ao estresse, mas sem alarmismos. Foi um intervalo de cuidados que Cristina assumiu como parte da rotina. Menos viagens, mais consultas, alimentação controlada. Lorenzo era, ali, uma presença que mandava seus chutes como lembretes de que havia uma vida nova em formação, e cada movimento dele fazia as decisões parecerem menores diante da urgência do cuidado. Os meses correram em direção ao outubro. As audiências e movimentações judiciais continuaram. Provas foram anexadas, testemunhos colhidos. Amigos e colegas que antes haviam permanecido cautelosos por receio de se envolver, agora ofereciam apoio prático. Alguém cuidava de pequenas entregas na casa, outro resumia documentos para que Cristina não precisasse ler cada página. Havia também vozes que questionavam a exposição, que diziam que esses casos se resolvem, mas essas vozes foram neutralizadas por decisões objetivas. A necessidade de preservar bens, garantir assistência e evitar que a criança fosse colocada em situações de confronto. Fernanda tratava disso com o mesmo cuidado com que um médico escolheria um tratamento, sem garantias, com prudência. Ricardo, em certo momento, tentou uma última cartada pública. Procurou meios de levar para redes sociais uma versão alternativa da história. Tentou envolver colegas de trabalho dele em posts que supostamente o mostrariam arrependido. A reação de Cristina foi a mesma: não alimentar o espetáculo. Não é sobre quem tem a última palavra, disse a Carolina numa noite. É sobre quem garante os direitos do nosso filho. A frase guardou a maturidade de uma mulher que havia aprendido, na dor, a traduzir urgência em proteção. O processo seguiu. Houveram laudas e depoimentos, defesas técnicas e contraprovas. Juliana, quando convocada, adotou silêncio estratégico. Em depoimento escrito, tentou minimizar participação, mas as evidências cruzadas não eram fáceis de desmontar. Em audiência de instrução, a juíza solicitou perícias complementares e, após análise, manteve as medidas cautelares. Havia, nesse contexto, um desgaste visível nas estratégias de defesa. Tentativas de desqualificar Cristina como emocionalmente instável não encontraram chão sólido quando confrontadas com provas documentais e com perícias que mostravam coerência de cronologia. Enquanto isso, a vida continuava em sua textura cotidiana. Cristina escolhia móveis para o berço com Carolina, decidia o nome, Lorenzo, e tinha, nas manhãs de domingo, visitas curtas de amigos que deixavam almoços prontos e conversas leves. Um desses amigos, o diretor do contrato que ela havia assinado, enviou uma mensagem privada de apoio. Sua competência sempre foi clara. Conte com nós para manter a parceria. Gestos como esse ajudavam a manter a confiança profissional, algo que para Cristina representava não só identidade, mas recurso. Chegando o mês de outubro, as consultas tornaram-se mais frequentes. O médico pedia para que ela avisasse qualquer sinal de contração. Carolina montou uma mala com objetos escolhidos com calma, roupinhas simples, um cobertor grosso, documentos. Havia um medo sutil e uma ansiedade que pendiam no ar, mas quase sempre substituídos por pequenas práticas de cuidado. Massagens suaves nas costas, caminhadas curtas no parque, músicas escolhidas para acalmar. Lorenzo parecia responder. Nos momentos de tranquilidade, Cristina sentia movimentos rítmicos que mais pareciam pequenas conversas sem palavras entre mãe e filho. O trabalho com a advogada continuou até o último momento. Existia uma sensação de que o processo poderia ter desfechos longos e imprevisíveis. Assim, as medidas cautelares permaneceram como guardas provisórias. Fernanda explicou claramente as etapas que ainda poderiam ocorrer. Perícias complementares, eventual audiência de instrução mais aprofundada e, ao final, uma solução que poderia passar por acordo ou por sentença definitiva. Em cada explicação, havia sempre o mesmo cuidado para não prometer finais. Fazemos o possível com as provas que temos, dizia. O resto é esperar o curso da justiça. Na madrugada em que Lorenzo nasceu, Carolina estava ao lado de Cristina como houve desde o começo, firme e vigilante. O hospital tinha o odor familiar de limpeza e álcool,
e as luzes noturnas reduzidas davam ao lugar uma qualidade de vigilância acolhedora. A equipe foi precisa e humana. O trabalho de parto foi longo e, por vezes, afiado em intensidade, mas sempre amparado. Quando, finalmente, o choro do bebê rasgou a noite e prenunciou vida plena, Cristina sentiu uma onda que misturava alívio, amor e um cansaço que vinha de ossos e de alma. Lorenzo chegou ao mundo com um silêncio breve e depois com um som que mudou a forma de respirar de todos na sala. As primeiras horas com Lorenzo foram de uma intimidade que reinventou o próprio sentido de cuidado. Cristina o pegou no colo, sentiu o peso e a fragilidade, e um calor percorreu-lhe o corpo como se dissesse: valeu. O primeiro olhar de Carolina, molhado de alegria contida, foi um marco. Fernanda mandou uma mensagem de felicitação e disse que estaria em contato assim que Cristina e o bebê estivessem em condições de conversar. A notícia correu por um grupo reduzido e protegido de pessoas de confiança. Não havia necessidade de proclamar alegria ao mundo, havia apenas a necessidade de partilhar a ternura com quem realmente importava. Nos dias que seguiram, Cristina aprendeu a rotina do recém-nascido com uma mistura de instinto e instrução. Havia noites em claro, trocas de fraldas feitas de forma mecânica e, entre um sono e outro, a sensação de que a vida antiga havia ido embora. O processo judicial continuava seu curso, mas o trabalho diário de amamentar, aconchegar e decifrar choros era uma escola de presença que a renovava. Lorenzo trazia, em cada movimento, um sentido novo para a resistência. Não apenas proteger, mas habitar o próprio amor e a própria vida sem fendas. Com o tempo e a intervenção legal, as tentativas de desgaste por parte de Ricardo perderam força. Houveram negociações, conversas formais entre advogados, mas a existência da liminar e as provas resistiram às manobras. Medidas de proteção patrimonial evitaram transferências indiscriminadas. Perícias contábeis fizeram um mapeamento que deixou claro que alguns movimentos eram incompatíveis com mera casualidade. Isso não significava que tudo estivesse resolvido. O processo poderia se estender por meses, talvez anos. Mas as estruturas que buscavam desestabilizar Cristina foram mitigadas. Na reconstrução prática da vida, Cristina tomou decisões que combinavam pragmatismo e afeto. Comprou um apartamento menor, mas com luz que chegava ampla nas manhãs. Escolheu móveis funcionais e cores que evocavam calma. O contrato que lhe trouxera o sustento profissional foi preservado com o apoio de clientes e do diretor que acreditou em seu trabalho. Voltar ao escritório foi uma decisão que exigiu coragem. O primeiro dia foi marcado por olhares que variavam entre curiosidade e respeito. Ela trabalhou com foco, com a cabeça nas pranchetas, e aos poucos a rotina profissional reafirmou sua identidade. Não era apenas a volta ao emprego, era a afirmação de que a sua capacidade e valor profissional não dependiam daquilo que lhe acontecera. Houve momentos em que a tristeza vinha como uma maré súbita. Em uma tarde chuvosa, observando Lorenzo dormir no carrinho, Cristina sentiu vontade de ligar para Ricardo e perguntar por quê. Mas essa vontade agora era examinada com calma. Ela entendia que perguntas retóricas não mudariam o passado. Preferiu escrever num caderno as perguntas que surgiam, transformando dor em palavras que, anos depois, talvez servissem de registro para compreender o próprio percurso. Escreveu sobre as noites no carro, sobre a sensação do vestido que apertava a barriga na noite do restaurante, sobre a mão de Carolina cobrindo a sua. Lendo, sentia o contraste entre tragédia e resiliência. Quando finalmente se aproximou o aniversário de 1 ano de Lorenzo, Cristina e Carolina organizaram um pequeno encontro. Não havia pompa, apenas o que importava: família, amigos próximos, o bolo que Carolina havia feito e algumas fotos que registravam um percurso. A festa foi um espaço de celebração contida. Enquanto cortava um pedaço de bolo, Cristina sentiu algo novo e dócil. Podia olhar para o passado sem o ímpeto de queimar pontes com o próprio nome. Podia, talvez, reconhecer que havia feito o melhor com o que tinha.
Havia ainda o processo, havia consequências, havia dores que se abriam como feridas cicatrizadas. Mas havia também uma tessitura de afetos que sustentava o presente. No final daquela tarde, quando as crianças brincavam com bolhas e alguns convidados já haviam ido embora, Cristina sentou-se sozinha no sofá da sala e pegou o telefone. A foto, que há meses funcionara como prova inicial, ainda estava ali, guardada em uma pasta que havia servido para abrir o processo. Era um objeto frio, agora carregado de história. Carolina entrou na sala e sentou-se sem perguntar nada. As palavras que surgiram foram simples. Você pronta? Cristina olhou para Lorenzo, que dormia no colo de uma amiga, e sentiu que o gesto que faria simbólica e praticamente marcaria uma passagem. Apagou a foto. Não foi um ato de esquecimento, foi um movimento de escolha. A imagem não desapareceu da memória, e ela não negava a dor que aquela noite trouxera. Mas naquele momento, com Lorenzo vivo nos braços de uma amiga, com Carolina respirando perto, com um processo que havia lhe dado um grau de salvaguarda. A remoção daquele arquivo do telefone foi uma declaração de que a sua vida não ficaria suspensa a uma imagem que servira a um propósito. Havia justiça em curso, havia consequências, mas ela não permitiria que a prova fosse a sua âncora emocional eterna. Ao apagar, sentiu uma leveza tímida que não se confunde com triunfo. Vitória não era humilhar alguém. Vitória era assegurar bem-estar, estabilidade e dignidade para si e para Lorenzo. Era também o reconhecimento de que a verdade doeu e que doer exige decisões, e que essas decisões podem ser tomadas com firmeza e humanidade. Nas semanas seguintes, Cristina continuou a acompanhar o processo. Houveram avanços e estagnações. Algumas audiências foram suspensas, outras remetidas, mas a consistência das provas e o comprometimento de Fernanda mantinham o caso firme. Doutor. Mendes tentou vez ou outra manobras que visavam arrastar a narrativa para disputas mediáticas, mas o que ocorreu foi uma blindagem funcional. A imprensa que procurou temas sensacionalistas encontrou portas fechadas. As redes, em partes, respeitaram o silêncio. Cristina percebeu que havia aprendido, na dor, o valor de territórios privados e de fronteiras bem desenhadas. Sua carreira seguiu em recuperação. O projeto que assinara se consolidou, clientes novos apareceram e, pouco a pouco, ela reconstruiu não só o sustento, como também a sensação de autoridade profissional. Havia, ainda, dias em que a antiga ferida ardia, mas ela sabia transformar essa ardência em prudência. Pensar 2 vezes antes de confiar, escolher pessoas que demonstrassem coerência entre palavra e gesto. A maternidade lhe trouxe um rigor amoroso, não proteção possessiva, mas uma disciplina de limites. Anos depois, quando as marcações judiciais finalmente encontraram um leito de conclusão, parte por acordo, parte por decisão, Cristina olhou para trás e viu uma linha que não era reta, mas que tinha continuidade. O processo materializou-se em termos que preservaram boa parte do que ela lutara por proteger. Garantia de recursos mínimos para a criança, reconhecimento da necessidade de preservação patrimonial em caráter provisório e um conjunto de documentos que fixaram responsabilidades. Não foi uma revanche. Foi uma resolução que permitiu a reconstrução necessária. Em uma tarde de outono, após Lorenzo dormir a sesta e o sol cair mole pelas cortinas, Cristina abriu uma gaveta onde guardava cartas e bilhetes. Entre recibos e notas, havia um envelope sem remetente. Dentro, um bilhete escrito por uma amiga que meses antes tivera oferecido colo e paciência. Você não precisa provar nada a ninguém, dizia a mensagem. Cristina sorriu e colocou o bilhete sobre a mesa. Não era que não houvesse marcas. Havia. Mas o que pesava agora era a maneira como havia aprendido a transformar marcas em mapas. No quarto de Lorenzo, entre brinquedos e livros de imagens, Cristina colocava cada noite uma pequena nota com o nome do menino, como se registrasse um cotidiano de presença. Pensava no futuro e nas perguntas que um dia Lorenzo poderia fazer. Decidiu que contaria a história com a mesma clareza, sem dramatismos,
que falaria sobre escolhas, sobre proteger-se, sobre redes de cuidado, sobre justiça como um instrumento que, apesar de imperfeito, serviu para salvaguardar aquilo que mais importava. Queria que ele crescesse sabendo que sua mãe aprendera a se defender sem perder a compaixão. A foto do restaurante, apagada do telefone, deixou de ser um objeto que ocupava espaço para ser uma memória integrada. Não mais uma ferida aberta, mas um ponto de partida. Cristina guardou, em vez da imagem, um conjunto de lições, de organização, de coragem, de estratégia e de amor. Havia também uma ética que ela cultivava agora com disciplina: não expor o outro com vontade de ferir, não transformar dor em espetáculo. A sua existência seguiria marcada, é claro, pela vivência, mas aquilo não a definiria por inteiro. Ao fim daquela trajetória, Cristina aprendeu que a verdade pode doer com a força de um golpe, mas também pode ser a base sobre a qual se constrói proteção. Aprendeu que vulnerabilidade não é fraqueza quando transformada em decisão, que buscar apoio não é fraqueza, é sabedoria, e que justiça, quando buscada com técnica e paciência, pode ser um instrumento para garantir segurança. Ela também aprendeu a perdoar, não como absolvição automática, mas como passo para soltar o que aprendia. No silêncio depois do aniversário de 1 ano de Lorenzo, olhando para ele dormir, Cristina ponderou sobre o que diria a outras mulheres que possam passar por situações similares. Não ofereceu receitas, ofereceu algo melhor, pensou. A urgência em ouvir sua própria verdade, em buscar apoio, em não permitir que o desespero se transformasse em ação precipitada. Convidaria também a não confundir justiça com exposição. A primeira protege, a segunda por vezes destrói. Quando a noite caiu e a casa murchou em sua calma, Cristina levantou-se, foi até a janela e olhou a rua iluminada. Pensou no caminho percorrido desde a foto de 19/23, 14 de junho, e no peso que havia carregado desde então. Respirou fundo, sentiu as mãos, tocou a barriga que já não existia e sorriu com um sorriso que não era de vitória triunfal, mas de quem encontrou um lugar de permanência dentro de si. Havia dor? Sempre. Havia perdas? Sim. Mas havia também a construção de uma vida digna, de uma maternidade protegida, de uma carreira que não se desmontara sob o ataque. No dia seguinte, ao levar Lorenzo ao parque, viu outras mães e reconheceu nelas a mesma urgência de cuidado. Pensou em Carolina, em Fernanda, em doutora Marta e em todas as pessoas que, sem espetáculo, haviam dado contribuições concretas. E naquele olhar largo sobre a cidade que seguia sua rotina, Cristina sentiu que a sua história não era apenas de rompimento, era de reconstrução. Uma reconstrução que nasce de uma verdade assumida, de uma estratégia aplicada e de uma coragem que, acima de tudo, tinha nome: proteger a vida. Se alguém perguntasse hoje o que aprendera, responderia com simplicidade: a verdade pode ferir, mas a coragem de agir com precisão e apoio pode transformar feridas em caminhos para a paz. E foi essa paz, conquistada sem alarde, que permitiu a Cristina, um dia, olhar para o futuro com Lorenzo no colo, sabendo que estava construindo não uma revanche, mas uma vida onde o amor e a segurança fossem as prioridades. Se esta história tocou você, conta nos comentários o que faria no lugar dela e confere a próxima história na tela.